Olá, estudantes, retornando para mais uma aula, e na aula de hoje nós iremos falar de ondas longitudinais progressivas. O objetivo da aula de hoje é obter a função que descreve a variação da pressão para uma onda longitudinal em um tubo longo. Então, uma boa aula a todos. Bem, estudantes, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte: nós iremos considerar um tubo longo, igual o tubo que nós consideramos para determinar a velocidade do som. E nesse tubo aí eu tenho ondas longitudinais propagando nesse tubo. Então, se você olhar para uma partícula desse tubo aí, ou para uma camada de gás nesse tubo, essa camada ela vai oscilar como um oscilador harmônico simples, que ela vai sair da posição de equilíbrio para um máximo, retornando para um mínimo. Então, as partículas desse gás, elas oscilam como um oscilador harmônico, enquanto a onda se propaga na mesma direção. Então, essas partículas, elas oscilam na direção X. Só que, por conveniência, ao movimento da partícula, eu vou associar a variável y, ou seja, da mesma forma da elongação da corda. Porém, a elongação da corda é diferente. Então, a onda ela se propaga na direção X e o elemento de massa da corda, ele oscila em uma direção transversal. Aqui nós temos ondas longitudinais. Então, o elemento ele oscila na mesma direção de propagação. Mas ao movimento de oscilação do elemento, eu vou atribuir a variável y, tá? Mesmo sendo esse movimento na direção x. Isso é uma conveniência que eu tenho que adotar aqui para o resultado que eu tenho interesse de obter, tá bom? Então, lembrando aqui que esse y aqui é o movimento da partícula no gás ao redor da posição de equilíbrio. E x é a distância do meu tubo com relação à origem. Então, o meu tubo de gás está orientado na direção x. Então, essa é a expressão por uma partícula, essa é a função deslocamento por uma partícula do gás no tubo. Ou seja, essa partícula ela oscila longitudinalmente, tá bem? Como um oscilador harmônico. Então, nós podemos agora aqui representar essa expressão de forma mais compacta aqui, como sendo y igual a uma amplitude máxima cosseno de kx menos ômega t. Ok? Então, nós já fizemos essa discussão. Então, as partículas do gás, elas oscilam longitudinalmente como um oscilador harmônico, como uma função harmônica. Y igual a um y máximo cosseno de kx menos ômega t. Então, o meu objetivo aqui, na aula de hoje, é demonstrar que a pressão no gás, ela varia como um oscilador harmônico simples. Então, numa onda sonora, tanto o deslocamento é um oscilador harmônico simples, como a pressão ela varia como um oscilador harmônico simples. E é isso que nós iremos fazer agora. Então, como o meu objetivo é demonstrar que a pressão no gás, ela varia como uma função harmônica, então, obviamente que eu tenho que buscar alguma relação do gás com a pressão. E o que relaciona uma propriedade do gás com a pressão é a elasticidade. Então, a elasticidade ela pode ser escrita como sendo B igual a menos a variação da pressão, dividido pela variação do volume vezes o volume total. Ok? Então, só dizendo aqui que essa aqui vai ser a minha primeira equação, tá? E aí eu vou fazer um desenvolvimento aqui que vai me produzir a segunda equação.
Ou eu posso representar essa expressão como sendo o quê? O meu ΔP, ele é igual a B que multiplica ΔV dividido por V, ok? Tem um sinal negativo aqui. Menos B que multiplica ΔV dividido por V, ok? Então agora nós podemos considerar o seguinte: como a variação de pressão ela ocorre em relação a uma pressão de referência, ou seja, um P0, então vamos considerar que o tubo ele está na pressão atmosférica e toda a variação de pressão ela ocorre ao redor da pressão atmosférica. Então eu posso substituir esse ΔP aqui por um P, tomando a minha pressão de referência P0. Bem, então como eu disse aqui, toda variação da pressão ela ocorre com relação a uma pressão de referência que é a pressão atmosférica. Como essa pressão de referência é fixa, eu não preciso me preocupar com ela. Então eu posso escrever a minha variação ΔP em termos de uma pressão P, justamente porque o meu referencial de pressão ele é fixo, ok? P0 é fixo, então eu não preciso me preocupar com ele. Então, pessoal, agora o que eu irei fazer nessa expressão aqui é manipular essas variáveis do volume para escrever elas de maneira diferente. Bem, então aqui é importante esclarecer, porque eu estou misturando ΔX com ΔY aqui, e ΔX ele se refere ao comprimento do tubo. Então, se eu pegar um elemento de volume no meu tubo, esse volume aqui ele vai ser a área da seção transversal vezes o elemento de comprimento ΔX. Então, supondo aqui que esse elemento de volume ele sofra uma variação de pressão, ou seja, as partículas do meu gás, ou a camada do meu gás, ela se desloca de uma distância. Essa distância que essa camada de gás se desloca é ΔY, que é caracterizado por essa função aqui. Então, esse deslocamento ΔY, que é o deslocamento da camada, ele vai produzir uma variação de pressão ele vai produzir uma variação de volume ΔV, que é a área da seção transversal vezes o ΔY. Lembrando que esse ΔY ele está relacionado com o deslocamento da camada. Então, a camada saiu de uma posição inicial e foi para uma camada de posição final. Essa camada foi para uma posição final, consequentemente produzindo uma variação de pressão. Variação de pressão produz variação de volume, ok? Então o ΔX está associado com o volume e o ΔY ele está associado com a variação de volume. Então, para haver variação de volume, tem que haver variação de pressão. Então agora nós vamos reescrever a equação para a pressão, considerando essas duas substituições. Desta forma aqui, a minha pressão ela vai ser igual a menos B A ΔY dividido por A ΔX. Então cancela os A's, e agora eu vou tomar o meu elemento de volume como sendo infinitesimal, que é o mesmo que tomar o meu limite com ΔX tendendo a zero. Essa discussão nós já fizemos infinitas vezes, então dessa forma aqui eu tenho a definição de derivada, ou seja, a pressão
a pressão será menos B dy dx. O que significa isso? Isso aqui é a taxa de variação da posição da camada com relação a um elemento de comprimento, ok? Então eu estou pegando a variação da minha camada com relação a um elemento de comprimento. Consequentemente, se a minha camada varia com relação a um elemento de comprimento, ocorre aqui, uma variação da pressão, que eu escrevo em termos de pressão absoluta, porque o meu referencial P0 é fixo, tá bem? Então, a variação da pressão ela vai ser dada por esse termo B, que é a elasticidade, vezes a variação da posição da camada com relação a uma dada espessura, ok? Então, infinitesimal, óbvio. Então, é isso que vai ser a minha pressão no gás nesse tubo longo. Então, pessoal, como eu tenho um dy dx e a minha função a minha função posição da camada, ela é dada por um y igual a ym cosseno de kx menos ômega t. Se eu tomar a derivada da equação 1, eu consigo relacionar a equação 1 com a equação 2 e desta forma escrever uma função para a pressão a propagação da pressão em um gás, ok? Então é isso que eu irei fazer agora, tomar a derivada com relação ao tempo da equação 1. Então nós iremos tomar a derivada da equação 1 com relação à posição. Então eu já apaguei aqui, mas eu sei qual é a equação 1. Então a equação 1 é ym cosseno de kx menos ômega t. Então a derivada do cosseno é menos seno. A derivada de cosseno de kx menos ômega t, a derivada de kx menos ômega t é o próprio k. Então isso aqui vai ser ky seno de kx menos ômega t, ok? Então agora, essa equação aqui vai ser a minha equação 3. Então, percebam que eu tenho um dy dx na equação 3, da mesma forma que eu tenho um dy dx na equação 2. Então, eu posso igualar a equação 2 com a equação 3. Então, na 2 aqui, dy dx ele vai ser igual a menos P dividido por B. Então, o que nós podemos fazer aqui é reescrever essa equação como sendo P igual a BKYM seno de kx menos ômega t. Então percebam aqui, pessoal, que a função pressão, a função de variação da pressão no gás, no tubo, ela obedece um oscilador harmônico. Então agora ela obedece uma função harmônica com relação à posição, ok? Então o que nós iremos fazer aqui? Significa o quê? É importante falar isso. Se eu fixar o tempo e olhar para uma determinada posição, essa posição vai ter uma variação de pressão como um oscilador harmônico simples. Ok? Então, agora o que eu preciso fazer? Eu vou substituir a elasticidade aqui pela densidade, pela massa específica e velocidade ao quadrado, tá? Para escrever essa equação de uma outra maneira. Então, como nós sabemos que a velocidade é a raiz da elasticidade dividido pela massa específica do fluido, eu posso escrever a elasticidade como sendo ρ0 vezes v².
Então, utilizando esse resultado na minha equação para a pressão, nós chegaremos nesse resultado aqui, ó, P. Então, vou chamar essa equação de 4, tá? Então, vou substituir esse resultado em 4. O meu P, ele será... Então, como nós temos a pressão atmosférica como a de referência, esta pressão P aqui, ela oscila segundo essa função. Então, eu posso determinar aqui uma pressão efetiva. Essa pressão P aqui, ela será a pressão efetiva, tomando a pressão máxima aqui, ó, que oscila como uma função seno. Então, essa pressão máxima aqui, eu posso denominar ela como sendo... Então, tomando P máximo como sendo ρ0 V quadrado KYM, nós temos desta forma que a minha pressão efetiva, ela oscilará com essa função seno de kx menos ômega t, ok? Então, a minha pressão máxima oscila modulado pela função seno. Por que eu tenho que chamar de pressão efetiva? Porque a minha pressão de referência, ela vai ser a pressão atmosférica, que pode ser P0 aí no caso, tá bem? Ou qualquer pressão de referência. Então, tomando P como sendo ρ0 V quadrado KYM, nós podemos reescrever, né, essa expressão como sendo P igual a um Pzão seno de kx menos ômega t. Lembrando que a minha função de deslocamento, ela é y, que vai ser um ym cosseno de kx menos ômega t. Então, aqui nós já constatamos uma coisa interessantíssima. A minha pressão, ela oscila assim como o meu elemento de camada. Só que a minha pressão, ela oscila defasado com uma fase de π/2 com relação ao meu deslocamento. Ou seja, quando o meu deslocamento da camada é máximo, a minha pressão é mínima. E quando o meu deslocamento ele está no seu ponto de equilíbrio, eu terei a minha pressão máxima. Então vamos escrever isso. Bem, finalizando a nossa aula, então, as ondas sonoras, elas podem ser consideradas como ondas de deslocamento, ou seja, deslocamentos da camada adjacente de ar, e também como ondas de pressão, ok? Então, existe variação da pressão nas camadas adjacentes de ar, e essas variações de pressão, elas podem ser representadas como ondas de pressão. Então, nós temos que lembrar aqui que existe uma defasagem de π/2 entre o deslocamento da camada e a pressão. Então, vamos olhar aqui. Então, quando a minha elongação é máxima, então, estou relacionando o meu y aqui com o meu p. Então, quando a minha elongação é máxima, ou seja, a minha camada atingiu o seu ponto máximo, significa o quê? Que a minha pressão, ela vai ser nula. Mas não significa que a pressão é zero. Significa que a pressão é P0, porque eu estou olhando para a pressão efetiva. Então, o valor da minha pressão, quando a minha elongação máxima, terá a pressão de referência. Por outro lado, quando a elongação for nula, y igual a zero, ou seja, a minha camada está na posição de equilíbrio, nesse caso aqui, a pressão nessa camada é máxima, ou seja,
a minha pressão P, ela vai ser o P maiúsculo, que é ρ V quadrado KYM, tá bem? Então, pessoal, encerramos a aula de hoje e na próxima aula nós vamos tratar de ondas sonoras estacionárias, tá bem? Então, muito obrigado por assistirem às minhas aulas e bons estudos.